Sou o professor Éder Maier, da Universidade Federal do Rio Grande, dos cursos de licenciatura e bacharelado em Geografia. E também atuo no mestrado em Geografia. E vou falar uma apresentação sobre mudanças climáticas. E para você compreender melhor essa temática, eu vou falar uma breve contextualização, falar dos ciclos naturais que estão contribuindo para o aquecimento global, tanto as forçantes naturais como a contribuição antropogênica. Tá? Para depois falar das mudanças climáticas e dos nossos desafios futuros. Eu começo a apresentação fazendo uma pergunta para você. Você acredita nas mudanças climáticas? Esse tema, um tema científico, ele não é uma questão de religião, não é uma questão de acreditar ou não. Ele é baseado em evidências. A ciência ela trabalha com hipóteses, com observações e com análises. Né? Também realizamos modelagens computacionais de dinâmica da atmosfera e da litosfera, né? E também parte da criosfera, que é aquela parte congelada do planeta Terra. Mas esse assunto, né, mudanças climáticas, infelizmente tem se tornado bandeiras políticas, né? Tem sido comprometida a sua veracidade porque nós não temos o compromisso, né, de trabalhar com apenas as evidências, apenas com questões científicas. E sim, tem se falado meias verdades e até mentiras. Tá? E não só dentro da politicagem, né, tem abordado essas questões das mudanças climáticas, como também temos professores, pesquisadores mentindo sobre as mudanças climáticas. Então é nesse contexto, né, que eu vou fazer algumas apresentações, uma fala, né, do que a ciência, do que uma abordagem acadêmica, né, tem dissertado e evidenciado sobre as mudanças climáticas. E o ideal, né, dentro da compreensão científica, é que nós temos a compreensão mais próximo do ideal do fenômeno ou da dinâmica atmosférica, da dinâmica do planeta Terra que está causando o aquecimento global. E atribuir então as causas, né, da elevação da temperatura do planeta Terra e, como consequência, as mudanças climáticas. O ideal para a ciência, para a compreensão das mudanças climáticas, é a gente compreender o sistema natural, a dinâmica natural do planeta Terra e conseguir atribuir diferentes forçantes, seja ela uma forçante natural, seja os impactos ambientais oriundos das ações antrópicas. E é nesse contexto que eu vou estar apresentando algumas temáticas bastante importantes para a compreensão dos fenômenos naturais, especialmente das mudanças climáticas. E nessa temática, tá, eu vou falar um pouco dos ciclos naturais inicialmente, começando pelos ciclos mais curtos, que são a sazonalidade. Depois eu vou falar dos modos de variabilidade, que ocorrem aí entre anos ou entre décadas, né, interanuais ou interdecenais, e até entre décadas, que são os fenômenos decenais, né, como por exemplo o El Niño, Laninha, a oscilação antártica. Tá? E falar também de fenômenos que ocorrem num padrão temporal maior. Tá? São aqueles fenômenos menos frequentes, tá? Como por exemplo a mudança dos padrões orbitais da Terra. Tá? Sempre fazendo um link entre o aquecimento global e as mudanças climáticas nessa ordem. Eu explico, né, a dinâmica da sistema atmosférica e aí vou fazendo uma relação com o aquecimento global para a gente discutir mais no final da palestra as mudanças climáticas. E vou iniciar falando um pouco sobre a sazonalidade. Ela é uma combinação entre o movimento de translação da Terra em volta do Sol e a inclinação do eixo da Terra de 23,5 graus. Então, é esse movimento, né, de translação da Terra em volta do Sol que a gente vai ter uma diferença na quantidade de energia de ondas curtas que vai estar entrando
ao longo das diferentes latitudes do planeta Terra. A gente tem sempre uma ideia bastante genérica, né, que são as latitudes tropicais, que recebem bastante energia, e as latitudes polares recebem pouca energia. Mas a gente vai desconstruindo um pouco essa visão com a nossa apresentação. A gente vai ver que altas latitudes podem receber, em um determinado tempo do ano, a mesma quantidade de energia do que as latitudes baixas, latitudes tropicais. Porém, é o sistema ambiental que vai estar fazendo um balanço de energia de forma diferente. E, em regra geral, quanto maior o ângulo solar, então quanto mais alto o Sol, né, mais próximo da nossa cabeça, maior é a quantidade de energia que está chegando na superfície da Terra. Então as latitudes tropicais, elas recebem 2 vezes ao longo do ano radiação a pino, a 90 graus. Então aqueles feixes de luz que estão incidindo sobre a superfície da Terra vão ter a capacidade de ser absorvido pelo solo. O solo vai se agitar com a absorção da radiação solar, que é a onda curta, tá? Vai ter atrito entre as moléculas do solo, esse solo vai então gerar calor por atrito e irradiar energia, irradiar calor para a atmosfera. Isso pode ser, né, pelo contato de molécula, como também pode ocorrer pela emissão de ondas longas. Então a energia que está saindo do solo vai ser emitida em ondas longas. Já as latitudes subtropicais e polares, elas possuem um ângulo solar menor. Significa que o mesmo feixe de luz, né, quando comparado às latitudes tropicais, fazem insolação de uma área maior. Então, em regra geral, né, nós temos aí uma energia chegando, né, numa área maior e sendo distribuída ao longo dessas latitudes subtropicais, causando uma menor irradiação solar. Tá? Mas são as latitudes médias e latitudes altas que nós temos uma grande variação sazonal. Né? Uma escala de análise é a escala anual, que sim, a gente vai ter uma menor irradiação nas altas latitudes, né, quando comparado às baixas latitudes. Mas no verão dos respectivos hemisférios nós vamos ter uma alta insolação. Por quê? Porque essas latitudes também ficam expostas a um número de horas maior ao Sol. Tá? E nesse balanço de energia global, né, nós temos um saldo positivo predominantemente nas latitudes médias e baixas, e as latitudes altas com saldo negativo. O que significa isso? Que a atmosfera e os oceanos precisam ter uma dinâmica para tentar fazer o equilíbrio da temperatura. Tá? Então nós temos ar quente e água quente nos oceanos, indo em direção aos polos para tentar equilibrar as temperaturas, bem como nós temos água e ar das altas latitudes indo em direção às baixas latitudes para que tenha um equilíbrio térmico. Tá? E é essa variação sazonal na entrada de energia que a gente vai fazer a distribuição das variáveis climáticas que nós fizemos as classificações climáticas, né? Como por exemplo a precipitação, temperatura, vento. Tá? Então, a sazonalidade está regrando grande parte da dinâmica climática do nosso planeta. Outro fenômeno importante que nós precisamos falar, que são fenômenos naturais, é o efeito estufa. Né? A gente fala muito em efeito estufa em aquecimento global, mas nós temos que lembrar que ele inicialmente era um fenômeno natural. Né? E o principal gás do efeito estufa é o vapor de água. Ele que retém a maior parte da energia de radiação de onda longa. Tá? Então, a radiação que está saindo do planeta, que é irradiada do solo, tá? Ela vai ser
mantida na baixa troposfera pelo efeito estufa. E isso, né, que possibilita a existência da vida no planeta Terra, porque se não existisse o efeito estufa natural, nós teríamos uma temperatura de menos 15 graus. Atualmente nós temos uma temperatura de mais 15 graus. Então é uma diferença aí de 30 graus Celsius só pela existência do efeito estufa natural. Mas por que se fala tanto, tá, do dióxido de carbono e do metano? Porque eles possuem uma pequena porcentagem na atmosfera terrestre. O tanto que as medidas são partes por milhão. Tá? E se existe uma pequena porcentagem desses gases na atmosfera, uma adição, uma contribuição antropogênica, como por exemplo da queima dos combustíveis fósseis, já é capaz de fazer uma alteração na composição atmosférica. E esses gases também desempenham uma função importante na retenção da energia na baixa troposfera. Então, aumentando o efeito estufa. Esse aumento, essa contribuição antrópica que é discutido então em um cenário de aquecimento global com contribuição humana, então especialmente pela liberação de CO2 e metano pelos impactos ambientais antropogênicos. Bom, visto uma breve contextualização do efeito estufa, nós temos um outro fenômeno que é responsável pela saída de energia. Tá? Então a radiação solar chega no planeta Terra em ondas curtas, né? Parte dela é absorvida pelo solo, o solo se aquece e irradia ondas longas para a atmosfera. E o efeito estufa bloqueia essa saída de ondas longas, retendo mais energia na baixa troposfera. Mas eu falei, parte da energia aquece, parte da energia solar aquece o solo. Nós temos uma outra parte da radiação solar que ela é refletida pela superfície da Terra. Nós chamamos esse fenômeno de albedo. Então, a albedo é a capacidade da superfície terrestre em refletir radiação solar. Então, ela está associada àquela energia que não interage, né, gerando calor, gerando uma elevação na temperatura. A radiação chega no solo e volta para a atmosfera no mesmo comprimento de onda. Tá? E quem tem maior albedo? Né? São aquelas superfícies brancas e planas. Né? E essa característica de branca e plana, ela predomina nas altas latitudes pelos mantos de gelo, né? Que estão sendo derretidos pelo aquecimento global. Então, quanto maior o derretimento do gelo, maior é a exposição de solo. Então, estamos substituindo uma superfície branca e plana, tá? Que tem um alto albedo, que reflete a energia do Sol de volta para o espaço, para uma superfície rochosa ou com solo, e que está absorvendo a radiação do Sol e aquecendo ainda mais. Aquecendo mais, derrete mais gelo, diminui o albedo, retém mais energia, aquece mais, derrete gelo, e assim nós temos um sistema de retroalimentação positivo. Tá? Isso é dentro de um cenário de um período interglacial, de aquecimento global. Tá? Isso vai ser bastante importante, né, a gente compreender quando a gente for falar da variação da temperatura global numa escala temporal de 400 mil anos. Tá? Nessa figura nós observamos então a dinâmica da sazonalidade, que é a combinação da translação da Terra em volta do Sol com a inclinação do eixo da Terra, que é marcada por esses pontos brancos nas imagens. Tá? Então você pode observar que mesmo que a Terra esteja em períodos diferentes ao longo da translação, essa orientação do eixo de rotação da Terra permanece o mesmo, que é direcionado à estrela Polaris.
E, além disso, observamos que as latitudes de referências elas estão associadas às medidas astronômicas, como por exemplo, os trópicos de Capricórnio e Câncer demarcam a região tropical, onde a radiação do Sol passa 2 vezes a pino. E o trópico e o círculo polar ártico e antártico é delimitado por um ciclo de 24 horas de noite no inverno austral e 24 horas de luz no verão do hemisfério norte. Da mesma forma, tá, ocorre 24 horas de dia quando é verão no hemisfério sul e 24 horas de noite quando é inverno no hemisfério norte. E esse ciclo sazonal, tá, também nos mostra o hemisfério que recebe mais sol. Então, em 21 de dezembro é o nosso período de início do solstício de verão, tá? E é o período que o Sol está batendo perpendicularmente no Trópico de Capricórnio. Então, o hemisfério sul está recebendo mais energia quando comparado ao hemisfério norte. Meio ano depois, em 21 de junho, tá? É o hemisfério norte que está mais exposto à radiação do Sol, porque o Sol está batendo a pino no Trópico de Câncer. Então, nós temos uma insolação maior do hemisfério norte. Já nos equinócios de primavera e outono, que ocorrem em 22 de setembro e 21 de março, a Terra tem uma iluminação equivalente entre os hemisférios, porque o Sol está batendo a pino no Equador. Nessa figura, nós podemos observar a animação da quantidade de energia que a Terra está recebendo do Sol. Essa radiação então ocorre em ondas curtas e os valores positivos são representados por cores ou por tons de amarelo e vermelho. Já os valores negativos são aquelas porções da superfície da Terra que está perdendo mais energia do que recebendo, especialmente quando a gente tem noite 24 horas nas altas latitudes. Tá? E a primeira visualização desse gráfico, dessa animação, né, que é o total mensal de janeiro a dezembro, nós podemos observar essa sazonalidade da entrada de energia, né, que migra para o hemisfério norte no verão boreal e a migração das maiores magnitudes para sul no verão austral. E podemos observar que as altas latitudes recebem magnitudes, né, semelhante à região tropical, que é essa cor avermelhada. Você pode observar que no verão do hemisfério norte, as altas latitudes recebem 200 watts por metro quadrado, assim como as altas latitudes antártica. E outro aspecto, né, a gente pode observar que as grandes cinturões de baixa pressão, seja ela em volta da Antártica e na linha do Equador, causam também um bloqueio da radiação solar, uma maior interceptação da energia pela atmosfera. Tá? Já os valores negativos, tá, eles predominam nas altas latitudes, né, do hemisfério norte e sul. E é aquele momento em que os respectivos hemisférios estão passando pelo inverno e diminui as horas de insolação. E a Terra continua perdendo energia. Então esse fato de não receber energia do Sol e continuar perdendo energia por ondas longas, nós temos o somatório de valores negativos. Tá? E essa sazonalidade, tá, da entrada de energia em ondas curtas, tá, vai possibilitar a gente fazer uma discussão da temperatura global. Tá? O gráfico de temperatura global é resposta da sazonalidade da entrada de energia, mais a dinâmica atmosférica e oceanográfica que tem
uma compensação da temperatura local, tá? Ou regional. Nesse gráfico, nós podemos observar então a variação da temperatura superficial da Terra, e ela varia em valores positivos, em tons de amarelo e vermelho, e valores negativos em tom de azul e rosa. E nessa visualização do GIF, que vai de janeiro a dezembro, nós podemos observar que as maiores temperaturas ocorrem em latitudes tropicais, tá? Com uma sazonalidade migrando para sul no verão austral e migrando para norte no verão boreal. Os maiores valores da temperatura, tá, ocorrem nas latitudes tropicais, associado a pouca precipitação ou a pouca existência de água, que é um grande regulador térmico. Então, os grandes desertos são as áreas que apresentam as maiores temperaturas. As menores temperaturas já ocorrem nas altas latitudes, tanto do hemisfério norte como do hemisfério sul, como nas grandes cordilheiras do Himalaia, dos Andes, tá? Que é uma combinação, tá? Da sazonalidade da radiação associado ao albedo pela existência, né, da criosfera, então da parte congelada da Terra, e também a influência da altitude na configuração da temperatura. Nós podemos observar também nessa figura que o hemisfério norte possui uma variação muito maior quando comparado ao hemisfério sul. Por quê? Porque no hemisfério sul nós temos oceanos maiores do que quando comparado aos continentes, tá? Então, como a água é um regulador térmico, a amplitude térmica é menor no hemisfério sul, tá? Já no hemisfério norte, nós temos grandes continentes, tá? E oceanos menores. E a gente pode visualizar que as temperaturas negativas, tá, conseguem avançar a latitudes menores, tá? Você tem uma maior variação sazonal da temperatura no hemisfério norte. E as temperaturas mais baixas registradas no planeta Terra ocorrem sobre o platô antártico, né? Então, porque combina altas latitudes, altitude elevada e a existência do manto de gelo. Então, são fatores determinantes aí para a configuração de temperaturas até de 50 graus negativos. Além da escala sazonal, né, que é aquela variação de temperatura ou de radiação que ocorre todo ano, de acordo com as estações sazonais, nós temos fenômenos que ocorrem na escala interanual, interdecenal, decenal. O que significa isso? Que eles possuem um ciclo de recorrência maior, que vai ocorrer de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, dentro do ciclo interanual, ou de 5 a 7 anos, né, interdecenal. Né? Ou o que diferencia as décadas, né, entre décadas, na escala decenal. E como exemplo dessa variação, citamos o ENSO, é o Ninho Oscilação Sul, que é um fenômeno bastante conhecido de todos, né, que possui 2 fases, a fase quente, que é o aquecimento do Pacífico, e a formação do El Niño, e a fase fria, que é o resfriamento das águas do Pacífico leste, né? Chamamos de Laninha. Mas esses fenômenos se tornam importantes por quê? Porque são fenômenos remotos que acontecem distantes da nossa localidade e são capazes de alterar o padrão de precipitação, temperatura, vento. Tá? Mas além desse fenômeno que nós conhecemos por ENSO, né, que tem 3 fases, é o Ninho, Laninha e o período neutro, né, então está próximo da normalidade das condições da interação oceano-atmosfera, nós temos outros fenômenos remotos que podem estar interagindo simultaneamente, como por exemplo a oscilação decadal do Pacífico.
Então ele é uma área um pouco maior do que o El Niño e Laninha, do que o Enzo. Ele ocorre em latitudes médias, em volta das latitudes equatoriais, no Pacífico, e ele ocorre na escala decenal. E o principal impacto dele é a intensificação ou desintensificação do próprio fenômeno Enzo. Então, quando nós temos a fase quente da PDO, da oscilação decadal do Pacífico, nós temos uma maior recorrência de El Niños e Laninhas mais fracos. E quando nós temos a fase fria da PDO, nós temos Laninhas mais fortes, tá? E El Niños mais fracos e menos recorrentes. Tá? Mas outros oceanos também possuem modos de variabilidade, como por exemplo o Atlântico. O Atlântico varia semelhante ao Pacífico na formação do Enzo. E nós chamamos de variabilidade do Atlântico tropical. E ele tem uma relação biespacial entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Quando o hemisfério norte está aquecido, o hemisfério sul está um pouco mais frio do que o normal e vice-versa. E a principal consequência dele, tá, é na variação da zona de convergência intertropical. Então o principal impacto dele ocorre na região equatorial, tá? Especialmente no Nordeste brasileiro e na Amazônia. E nós também temos a oscilação antártica, que ocorre na atmosfera sobre latitudes em torno de 60 graus sul, tá? E está bastante associado às frentes frias que chegam até o sul do Brasil. Tá? Então, conforme você tem uma variação das condições atmosféricas lá em altas latitudes, lá próximo da Antártica, nós vamos ter uma frontogênese mais intensificada ou desintensificada. O que significa isso? Uma maior intensidade e frequência das frentes frias que vão chegar aqui no sul do Brasil, ou uma diminuição da intensidade de frequências. Tá? E isso vai estar afetando as condições atmosféricas, climáticas da nossa localidade. Então, são fenômenos que ocorrem sobre os oceanos, Pacífico, Atlântico, latitudes altas, lá próximo da Antártica, e estão configurando os modos de variabilidade ou a variabilidade climática aqui no sul do Brasil. O mais importante sobre esses modos de variabilidade são as consequências que eles podem gerar em outras áreas do planeta. Nós já conhecemos os impactos do El Niño e Laninha. Aqui no sul do Brasil, nós temos chuva acima da média com o El Niño e secas com a Laninha. Isso vamos dizer assim, o padrão, né, de ocorrência do El Niño e Laninha. Lá nas latitudes tropicais, sobre a Amazônia, é o inverso. Nós temos seca com a ocorrência de El Niño e chuva com a ocorrência de Laninha. E outro aspecto bastante importante é o aumento da frequência de eventos meteorológicos intensos associados a esses padrões de modo de variabilidade. Então já é conhecido cientificamente que quando temos El Niño, nós temos mais fenômenos extremos, tanto na escala climática quanto na escala meteorológica. Vou citar alguns exemplos da escala meteorológica. Na escala climática seria seca e chuva acima da média, né, ao longo de meses. Então nós temos uma primavera seca, uma primavera chuvosa, um verão chuvoso. Tá? Então isso seriam os impactos climáticos. Tá? Na escala meteorológica, nós temos uma maior frequência, por exemplo, de precipitação de chuva sólida, né, precipitação de pedras, vendavais, chuvas torrenciais. Então em pouco tempo você tem um volume bastante grande de precipitação, e isso então está associado à intensificação, o aceleramento dos mecanismos atmosféricos que tentam compensar essa maior amplitude térmica entre as latitudes. Tá?
Por exemplo, se nós temos o El Niño, nós temos um maior aquecimento equatorial e geralmente nós temos um resfriamento de altas latitudes. Então a atmosfera está acelerada para que você tenha um maior fluxo de energia entre essas latitudes. E aí você tem mecanismos atmosféricos mais intensificados que favorecem a formação de eventos meteorológicos extremos. E nesse contexto, né, de eventos atmosféricos e climáticos extremos, vamos dizer assim, anômalos, tá? Que alguns argumentos são utilizados, né? Ah, mas seca sempre existiu, chuva sempre existiu, chuva acima da média, né? Então, isso não está associado ao aquecimento global, não está associado a mudanças climáticas. Nós temos que perceber ou analisar de forma científica, especialmente estatística, se a frequência desses fenômenos não está sendo maior. Se nós não temos uma maior frequência de chuvas ou secas acima da média, ou de ondas de calor ou ondas de frio, com maior frequência e maior intensidade. E existem formas de a gente conseguir analisar a periodicidade, a frequência desses eventos extremos que estão associados aos modos de variabilidade. Por quê? Porque os modos de variabilidade possuem uma frequência de ocorrência que a gente pode modelar. Então a gente pode separar a ocorrência de eventos extremos de acordo com esses modos de variabilidade e tentar analisar se realmente o que são observados, né, as anomalias observadas estão associadas a fenômenos recorrentes ou o aquecimento às mudanças climáticas. E é isso que caracteriza uma mudança climática. É aquilo que foge do padrão, aquilo que não é explicada pelos fenômenos naturais, como é o Ninho e Laninha. Tá? Se a gente não consegue explicar todas as anomalias registradas a partir de mecanismos atmosféricos e climáticos naturais, nós temos uma outra forçante, nós temos uma outra condição atmosférica. E essa outra condição atmosférica é o aquecimento global e as suas consequentes mudanças climáticas. E as mudanças climáticas, especialmente o aquecimento global, ele tem duas forçantes, as forçantes naturais e as forçantes, ou a forçante antropogênica. Na sequência eu vou falar um pouco mais sobre os parâmetros orbitais, que são aquelas forçantes naturais. E eu vou citar o ciclo de Milankovitch, tá? Que são três variáveis: a precessão dos equinócios, a inclinação do eixo da Terra e a excentricidade da órbita. A primeira variável, que é a precessão dos equinócios, está associada à orientação, tá, do eixo de rotação da Terra. Atualmente, tá, a Terra está apontada para a estrela Polaris, tá? Mas ela também pode fazer um ciclo, tá, como se a Terra fosse um peão, e apontar para a estrela Vega. Teria uma outra orientação nesse ciclo, tá, que nós chamamos de precessão dos equinócios. Tá? E se a gente analisar a precessão dos equinócios associado ao movimento de translação da Terra, né, imaginando que o Sol está aqui no centro e a Terra está fazendo a sua translação em volta dela, no momento que a Terra está apontando para Polaris, como atualmente, nós vamos imaginar aqui nesse sentido, verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte, aqui iniciando em 21 de dezembro, né, o verão do hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Tá? Mas se a Terra está apontando para a estrela Vega, na mesma data, 21 de dezembro, nós vamos ter verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Tá? Então, a principal consequência da precessão dos equinócios é o início e o final dos solstícios e dos equinócios, da ocorrência das estações sazonais.
dos movimentos da Terra que estão mais associados às forçantes naturais do aquecimento global é a inclinação do eixo da Terra e a excentricidade. A inclinação do eixo da Terra, então, está o ângulo, tá, em que a Terra está recebendo a radiação solar. Quanto mais inclinada, tá, maior é a região tropical. Quanto menos inclinada, menor é a região tropical. Tá? Então nós estamos num processo, né, de indo de 23,5 graus para 24,5 graus, então aumentando a inclinação do eixo da Terra. Estamos no período interglacial de aquecimento. Por quê? Porque a Terra, aumentando sua inclinação do eixo da Terra, está aumentando a sua região tropical. E isso significa, tá, que nós aumentamos a eficiência da Terra em receber a radiação eletromagnética em ondas curtas, tá, em aquecer o solo e o solo aquecer a atmosfera. Nós aumentamos a eficiência da Terra em receber a radiação solar e gerar calor, né, e gerar aquecimento da superfície da Terra. Tá? Da mesma forma, a excentricidade, que está associada à distância Terra-Sol. Nós podemos ter, né, uma órbita elíptica, tá, da translação, e ela pode ser uma órbita que seja mais distante, tá, do Sol, tá, uma maior excentricidade, ou uma órbita mais circular, mais próximo do Sol. E isso influencia quanto de radiação a Terra está interceptando. Se a gente imagina que a radiação do Sol sai da superfície dele e vai abrindo, né, ao longo do espaço, esses mesmos feixes de energia, tá, quanto mais distante do Sol, menor é a interceptação com a superfície terrestre. Quanto mais próximo, tá, mais energia a Terra vai estar recebendo. E isso vai estar associado, então, à quantidade, tá, de radiação que chega na superfície da Terra. Você pode também acessar um material didático sobre esses parâmetros orbitais no link aqui embaixo, que a gente vai deixar junto com o vídeo. Tá? Mas temos outra questão importante, que são as mudanças ambientais. Por quê? Pessoas que negam o aquecimento global, geralmente falam somente dos parâmetros orbitais para explicar os períodos glaciais e interglaciais. E ocultam ou não conversam sobre as mudanças ambientais que os homens estão fazendo em toda a superfície da Terra, e os impactos ambientais inicialmente isolados conseguem ter proporções globais e alterar a composição da atmosfera, alterar o albedo planetário, né, o balanço de energia, o ciclo hidrológico, e o somatório dessas mudanças ambientais tem como consequência o maior aquecimento da superfície da Terra, acelerando um processo que também é natural. Então nós estamos num período interglacial, num período de aquecimento global, porque nós temos parâmetros orbitais que favorecem a maior interceptação do Sol e a maior eficiência de retenção dessa energia na superfície da Terra, e mais a influência do homem, mais as forçantes antropogênicas, que estão associadas como que nós relacionamos com o sistema ambiental. Na imagem seguinte, nós vamos dar uma olhada numa imagem da Terra à noite. Nessa imagem nós podemos observar um mosaico, uma composição de imagens da Terra à noite. E é nítido a observação das luzes das principais cidades, ou do montante de cidades que tem em todo o mundo. E podemos
discutir nessa imagem que os homens já estão habitando toda a parte que favorece ou que permite a sua permanência, né? Quais seriam as áreas que são restritivas à vida humana? A Antártica, né? O continente antártico, que tem algumas estações de pesquisa, que tem população ao longo de todo o ano. O Ártico, né? Um oceano congelado. A Groenlândia, né? Uma parte continental também coberta com manto de gelo. As grandes cordilheiras, como por exemplo o Himalaia, os Andes, né? E os grandes desertos, pela grande amplitude térmica e pouca disponibilidade de água, como o grande deserto do Saara, o deserto australiano, tá? Mas fora essas áreas que não possibilitam a permanência do homem, nós temos uma ocupação de toda a superfície da Terra, tá? Especialmente aquelas áreas agrícolas, aquelas áreas que estão gerando alimentos ou produtos, né, da base alimentar dos humanos, tá? Então, podemos observar que nós temos uma maior concentração, né, da população nas Américas em volta do Oceano Atlântico e do Pacífico, né? Aqui na América do Norte também temos uma grande concentração na margem leste, né? E uma grande concentração da população na Eurásia, né? Que é a Europa e a Ásia, tá? E as áreas que são menos densas, tá? Não significa que tenha poucas mudanças ambientais, tá? Por exemplo, essa área agrícola aqui da América do Sul, né? Paraguai, parte do sul do Brasil, Argentina, né? Tem uma menor densidade demográfica, mas as mudanças ambientais associadas a uma agricultura, né? São bastante significativas. Houve uma substituição de um bioma original para a produção agrícola. E o somatório, né, de todos os impactos ambientais, sejam eles urbanos, né, expresso aqui com essa luz, com essa luminosidade na imagem da TED, seja uma área agrícola que está oculta ao nosso imaginamento satelital noturno, né, causam mudanças no sistema ambiental que vai mudar o albedo da superfície da Terra, que vai mudar o balanço de energia, que vai mudar o ciclo hidrológico. E se a gente somar todos os impactos ambientais locais, nós temos aí a capacidade de alterar as condições atmosféricas e as condições do balanço de energia em escala global. Como consequência, né, dessas mudanças ambientais e o somatório das forçantes naturais e antropogênicas, nós temos o aquecimento global. Nesse mapa, nós podemos observar a mudança da temperatura superficial entre 1901 e 2012. E vocês podem observar na escala de cores na base inferior do mapa que nós temos valores positivos até 2,5 graus e valores negativos até 0,6, tá? Com os valores positivos de amarelo até vermelho e em tons de azul as anomalias negativas. E podemos observar que são as áreas continentais, especialmente aquelas áreas densamente urbanas ou utilizadas, transformadas pelo homem, que nós temos os maiores aquecimentos da superfície. Nós temos um outro local que tem grande aquecimento, seria a Península Antártica, que não está representado nesse mapa, tá? Mas podemos observar que são as áreas que nós mais dependemos, né, porque é onde vivemos, onde cultivamos nossos alimentos, que temos um maior aquecimento, né? Outra característica é que os oceanos possuem uma maior inércia térmica. Por quê? Porque nós temos
um calor específico maior da água e possui uma transferência na vertical. Então precisa um maior tempo de aquecimento do planeta para a gente ter um registro de aquecimento local. E nesse cenário de aquecimento global, nós observamos que temos alguns pontos da superfície que estão esfriando. E isso não pode ser utilizado como argumento para negar o aquecimento global, porque o que predomina numa escala planetária é o aquecimento. Nesse contexto de aquecimento global, tá, nós também temos dados oriundos de testemunho de gelo. E essa extração de cilindros de gelo no continente antártico possibilita a gente retroceder no tempo, numa escala maior do que as observações meteorológicas. Anteriormente a gente estava vendo informações de aquecimento global do século passado, que é um período instrumental, que temos estações meteorológicas e outra informação importante é um dado, tá, que retrocede mais no tempo, né? Nesse gráfico nós podemos observar no eixo horizontal, aqui nós temos o presente e retrocedemos aí 400 mil anos com dados do testemunho de gelo antártico, tá? Quase no Polo Sul, na estação de Vostok. Tá? E temos diferentes informações oriundas do testemunho de gelo, com produto direto ou subproduto, e uma modelagem da radiação solar. Então a gente pode ver daqueles ciclos de precessão e mudança na inclinação do eixo da Terra e da excentricidade, né, nós temos aí uma variação ao longo do tempo da radiação. Maior radiação, menor radiação, maior radiação, menor radiação. Tá? E nessa segunda linha, tá, nós temos o dado do testemunho de gelo. Então esse aqui seria um dado modelado, né, pelos físicos ou por quem trabalha com astronomia. E nesse gráfico, nessa segunda linha do gráfico, nós temos a razão isotópica do oxigênio 18. Tá? Então, analisando a molécula de água, né, os isótopos estáveis, então eles não têm um decaimento radiativo, mas existe um fracionamento isotópico que está associado à temperatura. Então, quanto mais frio o planeta Terra está, menor é a composição isotópica de elementos mais pesados, como por exemplo o oxigênio 18. Quanto mais quente, quanto maior a temperatura, maior é a composição de elementos mais pesados, de oxigênio 18. Então essa variação aqui está basicamente associada à temperatura do planeta. Tá? Na verdade, o registro de isótopos possibilita uma reconstrução da temperatura, que é essa nossa quarta linha aqui, tá, do gráfico. Então seria a anomalia da temperatura numa escala global. Tá? Se a gente for fazer uma leitura de todas as variáveis, tá, nós podemos observar que essa flutuação da radiação solar, tá, vai afetar, tá, a composição isotópica. Tá? E quando os isótopos, a razão isotópica está mais elevada, tá, significa que tem uma temperatura maior, tá, que está expressa nessa quarta linha do gráfico. Mas nós temos o que? Primeiro aumenta a radiação solar e posteriormente, tá, um aquecimento. Tá? Então a Terra precisa de um tempo, existe uma diferença, um delay entre aumentar a radiação e o sistema ambiental se aquecer. Tá? Então você vê que tem um período interglacial, né, depois um período de glaciação interglacial, e isso aqui é cíclico, né, de acordo lá com o ciclo de Milankovitch. Tá? Outro aspecto importante, tá,
nós podemos observar que, se a gente analisar a composição isotópica, tá? Nós vamos ter vários ciclos interglaciais, um período de glaciação interglacial e glaciação. Então isso é um padrão recorrente ao longo do tempo, se falando de um tempo geológico, né? E nós temos um aquecimento rápido e um resfriamento lento. Um aquecimento rápido e um esfriamento lento. Por que se dá isso? Lembra quando eu expliquei para vocês do sistema de retroalimentação positivo entre o albedo da superfície branca e plana do gelo com a temperatura? Então, quando você tem mais radiação do Sol, você tem um aquecimento, você diminui a superfície congelada, diminui a superfície da criosfera, você expõe mais solos e rochas, retém mais energia, aquece mais e assim você tem um sistema de retroalimentação positivo. E quando você tem um período glacial de resfriamento, ocorre uma diminuição do fluxo solar, a Terra se esfria, aumenta a superfície congelada, aumenta o albedo planetário e a Terra demora um pouco mais para diminuir sua temperatura. Então tem um sistema de retroalimentação negativo que demora a ocorrer esse período de glaciação. Além da variação, né, dessas forçantes naturais, tá, e a oscilação da temperatura, nós temos duas outras variáveis, tá, que é o metano e o CO2, que é essa terceira e essa quinta linha. Tá? Então, no mesmo testemunho de gelo, se extrai duas informações. Uma delas está associada à molécula de água e a outra está associada a aquelas pequenas bolhas de ar que são preservadas dentro do gelo continental. Então, analisando as bolhas de ar que estavam retidas dentro do gelo, se analisou a composição de metano e dióxido de carbono. E vocês podem observar que os gases do efeito estufa, tá, também estão variando de acordo com os períodos glaciais e interglaciais. Tá? Nesses períodos de aquecimento global, tá, a Terra se aquece, a vida em escala planetária se expande, então mais avança em direção às altas latitudes, né, aumenta a sua altitude nas cordilheiras montanhosas e você tem mais produção de carbono. Tá? Esse carbono, quando essa vida, quando entra em putrificação, sem a existência de oxigênio, gera o metano, e a putrificação da matéria orgânica com a presença de oxigênio gera o CO2. Tá? Porém, num ciclo natural, a Terra também tem uma diferença entre o aquecimento e o aumento do CO2. A Terra primeiro aquece, daí depois aumenta a vida na superfície da Terra e depois aumenta a taxa de metano e CO2. Tá? Existe um delay, então, entre o registro do aquecimento global, tá, e os máximos de gases do efeito estufa. Porém, nesse período interglacial que nós vivemos, nesse período de aquecimento global que nós vivemos, as taxas de CO2 e de metano estão aumentando antes, né, do registro da elevação da temperatura. Por quê? Porque nós temos uma porcentagem do dióxido de carbono e do metano que não são de origem natural, que não são associados aos recursos renováveis, e sim a liberação especialmente do dióxido de carbono associado à queima dos combustíveis fósseis. Então era um carbono que estava aprisionado na litosfera, que estava aprisionado, né, na parte sólida do planeta Terra e está sendo liberado para a atmosfera com a queima dos combustíveis fósseis. Retornando para uma escala de análise mais próxima da gente, tá, que é
o século XIX, XX, podemos observar nesse gráfico do IPCC a temperatura global entre 1960 e o ano 2000. E essa variação da temperatura global subsidiou uma modelagem, né, uma separação das forçantes naturais e antropogênicas, né, para explicar qual é a importância dos ciclos naturais, especialmente dos parâmetros orbitais, da influência antrópica no cenário de aquecimento global. Tá? Podemos observar então que nós temos uma crescente nas temperaturas globais, saindo de anomalias negativas para anomalias positivas, onde os El Ninhos fortes são responsáveis pelos anos mais quentes. Isso é bem expressivo no registro. Então, nesse período também nós temos trabalhado com observações meteorológicas, tá? E essas observações meteorológicas foram utilizadas para validar modelos matemáticos, modelos numéricos que visam separar as contribuições naturais das contribuições antropogênicas. Então, nesse gráfico vocês podem observar em vermelho a temperatura global observada e o modelo das forçantes naturais em cinza, tá? Você pode ver que parte da variação da observação ela é explicada pelo ciclo de Milankovitch, pelo ciclo dos padrões orbitais da Terra. Mas esse último período, tá, especialmente do século passado, tá, nós temos uma disparidade entre o registro da temperatura e o que seria os padrões, ou o que é os padrões orbitais da Terra. Tá? Quando a gente analisa as forçantes antropogênicas, você pode ver que nessa parte, né, especialmente a metade do século passado para frente, tá, nós temos um aumento linear, né, das contribuições antropogênicas, especialmente associado ao aumento dos gases de efeito estufa. E quando a gente une, tá, as forçantes naturais e antropogênicas, você pode ver que o modelo simula, né, com boa representatividade as observações. Tá? Então, em resumo, esse período interglacial, esse período de aquecimento global, nós temos sim uma influência bastante expressiva dos impactos ambientais, da ação do homem sobre a natureza. Nesse contexto de separar as forçantes antropogênicas das naturais, né, para explicar e para compreender melhor a ação do homem, né, nós podemos visualizar nos gráficos superiores, tá, a concentração do dióxido de carbono e do metano, né, numa escala aí de 1000 anos até o ano 2000, tá? Então, nos últimos 1000 anos. E a gente pode ver que nesse cenário que antecede a Revolução Industrial, nós temos mais ou menos estabilizado o CO2 em 280 partes por milhão, tá? E 740 partes por bilhão o metano. Tá? E o início da Revolução Industrial, especialmente a utilização dos combustíveis fósseis, que favorece a liberação desse carbono que estava aprisionado na litosfera para a atmosfera, que faz um aumento exponencial das duas concentrações dos gases de efeito estufa. Sendo que no presente nós já temos observações que excedem os 400 partes por milhão do dióxido de carbono.
Vista essa parte mais dura da ciência, vamos dizer assim, que está mais associada às observações, às modelagens, que estuda o aquecimento global, nós precisamos discutir as mudanças climáticas, que ela abrange uma variedade de temas maiores. Por quê? Porque está associado aos impactos ambientais, está associado à interação do clima, da meteorologia com a natureza e com os seres humanos. Tá? Então, é bastante comentado, falado, né, sobre o aquecimento global e o aumento do nível do mar, sobre as mudanças na frequência e intensidade das chuvas, na frequência e intensidade das ondas de calor e frio. Né? Já é compreendido o aumento da frequência dos eventos extremos, mas nós precisamos pensar uma outra temática, que é a relação homem-natureza, de como que nós estamos nos relacionando com o sistema ambiental. E isso significa, né, o sistema ambiental, de como nós nos relacionamos com a atmosfera, com os parâmetros climáticos. Né? E isso afeta, né, boa parte do nosso sistema econômico, da nossa necessidade como humanos. Né? Afeta a agricultura, a nossa vida, né, que é urbana. Nós temos uma grande porcentagem da população que vive em áreas urbanas, né? Como também as atividades industriais, especialmente aquelas que dependem do setor primário. E no Brasil, o fato de nós termos uma energia predominantemente vindo de hidrelétricas, nós temos também o fornecimento de energia vinculado à taxa de precipitação na bacia hidrográfica. E nesse contexto, tá, não me agrada muito, tá, essa visão catastrófica sobre as mudanças climáticas, sobre o aquecimento global. Por quê? Que se prefere colocar medo, né, se falar sobre os impactos e como se a gente tivesse ter medo da natureza, do que privilegiar uma racionalidade que prevê um planejamento ambiental proativo. O que significa isso? A gente compreender o funcionamento do sistema ambiental e melhorar a nossa relação com a natureza. A gente utilizar os recursos naturais de forma mais eficiente. E para que isso ocorra, nós temos que ter em mente um melhor aproveitamento dos recursos naturais e compreender que a natureza não fornece recursos naturais de uma forma estável e contínua. Nós temos ciclos, né? Seja o ciclo sazonal, o ciclo dos modos de variabilidade ou o padrão de mudanças da temperatura global, que vão estar impactando na produção de alimentos, na produção de energia, né? Até mesmo na ocorrência de secas, na ocorrência de inundação, na distribuição espacial das doenças tropicais. Né? Então, nós sabemos, compreendemos que isso está ocorrendo, né? A ciência explica boa parte das mudanças climáticas, explica boa parte dos modos de variabilidade, e nós temos uma grande carência de integrar essa compreensão, né, essa leitura científica sobre o sistema ambiental dentro do nosso planejamento ambiental, seja ele urbano, seja ele rural. E nesse contexto, né, nós temos que então utilizar, né, formas de urbanização, usar estruturas, né, urbanas que prevêem casos de chuvas excessivas, períodos de secas intensas e prolongadas. Né? E eu fico a pergunta, será que no Brasil nós trabalhamos bem com a ocorrência de chuvas e inundações? Ou nós temos um trabalho, né, de conscientização para passarmos por um período de escassez de água? Né?
no meu modo, meu modo de compreender o mundo, eu acredito que não, né? A cada chuva excessiva, a cada período de seca, nós temos dados, né, de um grande impacto social e econômico e ambiental, né? E um dos grandes desafios do futuro, né, é a gente conseguir integrar, né, o que nós temos de conhecimento científico com a forma que nós nos relacionamos com os parâmetros climáticos, né? E isso começa desde criança, né? Nós precisamos ter um sistema de ensino eficiente, nós precisamos ter que a ciência, né, a compreensão dos sistemas ambientais sejam levadas lá para o ensino fundamental, médio e até o nível superior. Só a partir da compreensão da dinâmica natural que nós vamos ter uma maior eficiência na utilização dos recursos naturais. E essa forma, né, de um planejamento ambiental proativo, nós vamos estar fazendo a mitigação, né, e compensação quando ocorrer eventos extremos. Tá? Mitigação, que seria pensar um problema ambiental, pensar, por exemplo, das inundações e das secas, antes mesmo que elas ocorram. Num contexto de um planejamento ambiental proativo, nós temos que compreender que quando ocorrer chuva excessiva, seca, frio extremo, calor extremo, tá? Nós precisamos se adaptar a essa condição, né, dos ciclos naturais ou de um contexto de mudanças climáticas. E aí nós estamos praticando os processos de mitigação. Tá? A mitigação é nós antecipar a ocorrência de um fenômeno e antecipar futuros problemas, para que essa antecipação nós podemos então minimizar os efeitos sobre a sociedade e a natureza. Já a compensação, tá, se trata então de quando ocorrer uma perda ambiental ou social por uma variável climática, meteorológica, a gente possa compensar esse dano ambiental e social. E só a partir dessas compensações que o sistema ambiental ou a própria sociedade consegue manter o seu equilíbrio dinâmico, né? Porque a gente não pode pensar que o sistema ambiental, incluindo os homens, tenha um equilíbrio estático linear, né? A natureza, ela é cíclica, ela se adapta às condições momentâneas de médio, curto e longo prazo de ocorrência, né, ou de disponibilidade de recursos que são fundamentais para a vida. E por isso, né, que nós temos que sempre proteger inicialmente as pessoas, né, e proteger também a natureza. Sobre o equilíbrio dinâmico, né, nós temos que compreender que a oferta de recursos naturais, ela é cíclica. E nessa ciclicidade na natureza, né, períodos em que ocorre seca, chuva, ondas de calor, onda de frio, inicialmente nós precisamos preservar as pessoas. Os processos de mitigação e compensação, né, visam minimizar a vulnerabilidade das pessoas, né, minimizar o risco ambiental que as pessoas sofrem em função das mudanças climáticas. E se a gente tiver um planejamento proativo de se relacionar melhor com a natureza, tiver um uso sustentável dos recursos naturais, automaticamente a gente está cuidando também de um processo associado às mudanças climáticas. Se a gente usa racionalmente os recursos não renováveis, como combustíveis fósseis, e os recursos renováveis, né, nós também estamos aí
fazendo a nossa parte para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.